Alô Brasil! Gazeta Esportiva tá no ar nessa semana curtinha e quem está aqui ao meu lado é essa super dupla sensacional. O nosso campeão, tetracampeão, atacante, goleador, Miller! E ele, esse rapaz, o homem da notícia, José Paes! Tá aí, Miller, tamo junto. Hoje, Zé, nós vamos falar sobre a vitória do Santos, sobre o Palmeiras no clássico de ontem, minha gente. Pois é, o resultado deu uma aliviada na situação do Peixe na tabela do Brasileirão, enquanto o Verdão tá numa situação tensa, né? Com protestos da torcida, inclusive. Teve até... Ó, o Silvestre tá lá, o estádio teve os muros pichados e tudo mais, já pintaram. Daqui a pouco o Silvestre vai contar tudo pra vocês. Tem ainda as últimas notícias de Corinthians e São Paulo. O programa tá imperdível. Voltamos depois dessas dicas. Já voltamos, pessoal. Bom, seguinte, depois do empate contra o Flamengo no sábado, tem torcedor do Corinthians receoso com a distância de apenas 4 pontos da zona de rebaixamento, não é para menos. A gente vai entender agora se a dor de cabeça é geral ou não. Olho na enquete. O Corinthians deve se preocupar com a zona de rebaixamento no Brasileirão? Sim ou não? Não dá. Gente, dá, né? O diretor, você quer que não se preocupe, viva a vida e sente na cadeira? Vote lá no site gazetesportiva.com e você também pode acompanhar o nosso programa pelo YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. Coloca lá seu comentário, manda seu superchat pra gente, mas fica ligadinho com a gente na televisão, tá? Vou perguntar aqui pro José Paes e pro Miller o que eles acham dessa questão. Tem que se preocupar com a questão da zona do rebaixamento ou não? É precipitado isso, Miller? O que você acha, Zé, também? Boa noite, Mi. Boa noite, Miller. Todo mundo está acompanhando a gente aí de novo. É o seguinte, se preocupar, respondendo a enquete. Tem que se preocupar? Tem. Se está a 4 pontos da zona, 4 tem que pontos se preocupar. Tem que se preocupar. 2 vitórias. É, uma vitória e empate, pontos, né? Já complica. Agora, vai cair? Acho que não. Tá. Acho que não, até porque o Corinthians ele ainda enfrenta todos os adversários que estão na parte de baixo, à exceção do Cruzeiro e do Goiás, que né, já ficaram aí pelo caminho. Agora os outros vai enfrentar Vasco, vai enfrentar Bahia, vai enfrentar Santos, Curitiba, todo mundo. Então assim, calma, tem que se preocupar, mas acho que por essa questão dos adversários que ainda estão aí pela frente e pelo trabalho do Mano Menezes, que eu acho que é um trabalho que vai ser melhor do que o Luxemburgo, agora o Miller vai ficar bravo comigo, eu acho que o Corinthians não cai, ô Miller. E aí, Miller? Olha, Michel, tem que se preocupar sim, sabe por quê? É porque até agora, nós já estamos no segundo turno, até agora, os números, né? 31 pontos do Corinthians é número de rebaixado. Então, estamos no segundo turno. É verdade. Então, esse é o problema de muito time aí, rapaz. Fica se apegando a coisas matemáticas, sim, mas o Corinthians até agora quase não venceu até adversários pequenos lá de baixo. Então, a preocupação tem que existir, até porque com 45, 50 pontos, aí beleza. Mas até chegar lá, tem muita coisa pela frente. Seguimos por aqui com o jogão de ontem na Arena Barueri. Dá uma olhada na reportagem do Alexandre Silvestre. Arena Barueri ativada, porque vai ter show no Allianz Parque. A presidente Leila Pereira aproveitou para alinhar os detalhes finais da gestão do estádio, que vai ficar sob os cuidados dela pelos próximos 35 anos. Nada a declarar pra mim, né, titia? Já a mancha verde para a senhora. O responsável chama o senhor, tá gravando? O mandante do clássico, Palmeiras, de ressaca com público bem menor que o usual. Pouco mais de 17 mil pessoas e com gritos vindos da arquibancada contra a diretoria, versus o visitante, o Peixe, sofrendo para reagir no Campeonato Brasileiro sob o comando do interino que foi efetivado, Marcelo Fernandes, lutando com unhas e dentes para escapar do rebaixamento. Logo aos 4 minutos, Rony tirou o doce da criança Kevin, que ficou chupando o dedo. Na sequência, Hendrick, como gente grande, balançou o travessão de João Paulo. O Santos, perigoso, explorava o contra-ataque. O goleiro espalmou a pancada seguinte, mais uma do Hendrick.
Se liga, João Paulo, porque molecada boa não nasce só na Vila, não. Dessa vez foi o Kevin, cria da academia. E o Gabriel, menino, já um veterano, faltou calibrar o pé. Aos 42 do primeiro tempo, casquinha de Zé Rafael, primeiro gol dele na temporada. Empate logo na cola. O capitão do Santos, Rincon, deixou tudo igual. Peixe voltou do intervalo apertando o Palmeiras. Poderia até ter virado o jogo, viu? E virou. Marcos Leonardo aproveitou a bobeira da zaga que ficou pedindo falta e colocou lá dentro. Rony quase empatou tudo de novo. Penal no Rústico, o VAR mandou seguir. O Everton ainda salvou a pátria palmeirense. O Verdão desperdiçou a chance de igualar as coisas. Má escolha e mau posicionamento do ataque. Impedimento. Rony tinha mais uma bala na agulha, mas errou o alvo. O Santos, na superação, venceu outra. Saiu da zona da degola e segue respirando para não morrer na praia. O Palmeiras continua lidando com uma mini depressão que apareceu nos últimos dias, num ano que não deverá acabar em festa como os anteriores. Fico triste porque o espírito do Todos Somos Um fica beliscado quando tu percebes que a harmonia tem que existir, porque os nossos adversários têm que ser fora. Os nossos adversários têm que ser o Boca, o nosso adversário tem que ser o Santos, o nosso adversário tem que ser o Flamengo, o Corinthians, tem que ser os outros. Mas há coisas que eu não controlo. Temos alguém dentro do clube que passa todas as informações para fora. Portanto, aquela blindagem que nós tínhamos o ano passado, este ano deixamos de ter, não sei o que é que se passa. Bom, o que aconteceu com o Palmeiras? Porque ninguém esperava. Ninguém esperava o empate do Corinthians com o Flamengo. Pensava que o Corinthians ia perder. E ninguém achava que também o Santos pudesse ter essa vitória diante do Palmeiras. Pois é, o Abel, ele escalou um time, viu, Michele, na minha opinião, o time correto dessa vez. Tá. Nessa partida contra o Santos, colocou a molecada, né? Colocou o Hendrick, o Kevin, que é um baita jogador também, saiu jogando. Ele mudou a escalação em relação àquele time contra o Boca, né? A gente vinha comentando que ele tinha que fazer isso, ele fez, só que não deu resultado. O time jogou melhor. Mas aquilo, Michele, clássico mesmo. Também tá abalado, eu acho. Exato, e mesmo o outro adversário sendo inferior tecnicamente, como é o caso do Santos em relação ao Palmeiras, clássico a gente sabe que ele iguala os desiguais, né? Já diria o ditado. Então foi o que aconteceu. O Santos está sendo muito bem trabalhado pelo Marcelo Fernandes, que é boleirão, né, Emília? Você gosta disso, né? Mas é um boleirão que entende de tática. Muita gente tem muito preconceito com o Marcelo com o Marcelo Fernandes, porque ele não fala, né, bonito. Ele não vai lá pra coletiva e fica na beira do campo fazendo assim, assado, faz ali, vai não sei o que lá, não fala transição, pontas ofensivos, jogo de intensidade, mas é um cara que, box to box, como lembra bem o diretor aqui, mas é um cara que entende sim. Hoje no futebol, se o técnico não entender de tática, ele não consegue comandar uma equipe só aqui no gogó, no paizão. Ele é bom nas duas coisas, no paizão e na tática. Eu gosto muito dele e o Santos não vai cair muito agora pelo trabalho recente que está fazendo o Marcelo Fernandes. Que belo trabalho, hein? Ele estava ontem aqui, depois do jogo, veio para o Mesa Redonda. Obrigada, um abraço para o Marcelo. A gente já vai mostrar a declaração dele. Miller, o que você sentiu desse jogo aí em campo? Michele, tinha tempo que eu não... Esse ano, né? Tinha tempo que eu não via um clássico assim, bem jogado, né? Tecnicamente falando. Até porque... Geralmente os clássicos a gente se apega muito a quê? As coisas extracampo, a uma expulsão, a uma entrada desleal. Porque o jogo geralmente é feio, né? Exatamente, mas ontem não. O time do Palmeiras merecia a vitória no primeiro tempo, pelo que construiu. As imagens são bem claras, né? Mas o Santos, no segundo tempo, teve um poder de reação, tanto é que virou o jogo. Mas o Palmeiras continuou também no segundo tempo, criando oportunidades. Então, tecnicamente, o clássico foi legal de se ver, gostei da partida.
Só que, Michele, o futebol é cruel, não tem jeito, né? O Palmeiras não foi 100% eficiente nas finalizações, né? De alguma maneira errou, não conseguiu colocar a bola para dentro, né? E o Santos, não. O Santos em 2 jogadas, não só 2, né? Porque no final teve 2 oportunidades. Mas as 2 que fez esse golaço do Marcos Leonardo aí, ó. Golaço. Um golaço, ele até errou o chute, né? Mas como ele cheira gol, um jogador que tem o faro do gol, fez um bonito gol pela jogada construída. E o Santos também construiu e criou oportunidades, Michele, para vencer a partida. Então acho que... E aquilo que o Abel falou que tem gente passando informação para fora? Aí já é uma outra coisa. Então o que agora? Porque estava inscrito no GC. Isso é uma outra coisa. Ele falou isso. Michele, sabe o que acontece? Desde que eu me conheço por gente, que eu entrei no mundo do futebol, nesse comum mundo do futebol, todo clube grande, inclusive lá fora, não é um privilégio só do Palmeiras, do Corinthians, São Paulo, todo clube, ainda mais com rede social hoje, pior ainda, as notícias vão vazar sempre, não é de agora, não é com Abel, sem Abel, com todo mundo. Mesmo deixando a imprensa do lado de fora, Michele, a não notícia tem vai. jeito, Michele. É impossível, Não tem jeito. é impossível. O treinador, como dizia o saudoso Tele Santana, o treinador tem que se preocupar com campo. O extracampo não é problema dele. E o que tá vazando, que ele tá dizendo que tá vazando? Algumas informações lá que eles estão tentando guardar, a escalação, quem o Palmeiras está interessado em contratar, o de sempre, Michele. Isso aí vaza, porque os jornalistas conhecem muita gente, conversam com muita gente, vem cá, vão atrás da informação, também, né, o empresário vai atrás do jornalista, tenta às vezes plantar um negocinho, ele sabe como é que funciona, aí vai do jornalista checar ou não, correr atrás da informação. Isso sempre aconteceu, é o que ele já falou. Isso aí, gente, não é de hoje. Acontece hoje, aconteceu no passado e vai continuar acontecendo. Normal. Agora, Michele, tem uma coisa que a gente tem que também reconhecer. O Palmeiras tem 3 anos que vem num sucesso muito grande, né? Eu acho que ele tá querendo falar do Bruno Henrique também. De conquista. O que acontece, Michele? Um time de futebol no Brasil não fica mais de 3 anos no topo das grandes conquistas. Começa a cair, você acha? O São Paulo do Tele Santana, 3 anos depois teve uma decadência. E vai ter o eclipse. Flamengo de 19, 3 anos lá em cima. E esse ano, um ano muito de fracasso. Muricy, tricampeão do Brasileirão. Depois, muito fracasso. O São Paulo ficou muito tempo sem conquistar. Gente, justo agora que meu filho tá pegando um gosto pelo Palmeiras. É bom já também lidar com isso, né? Eu falei pra ele, filho, não é assim, a gente nem pode colocar isso na conta do treinador. Porque não é por falta de capacidade do treinador. Foi na conta de quem? Dos jogadores. Por quê? Perde a motivação? Chega um momento que não dá pra você tirar mais daquele jogador além do que pode. Não dá mais. Esse ciclo, pode ver. Eu tô constatando fatos aqui que aconteceram. Tipo assim, pela idade não, ou nem pela idade. Não Você já ganhou tudo? Pela parte mental, você acha? Também, com certeza. Você pode ver. O Palmeiras esse ano, quantas oscilações teve no Brasileiro? É verdade. Sim. Muitas. Por quê? E o Abel colocando 3 atacantes constantemente. Então não é por falta de escalação, não é por falta de prioridade com a garotada que ontem jogou bem. O Kelvin, para mim, vai ser um titular absoluto daqui a pouco. Mas é que chega um determinado momento, Michele, que esses jogadores não rendem mais. Tem que passar por uma reformulação, então? Independente de conquistas, tem que passar. Olha, ontem... Então aí a tia tem que abrir o cofre. Depois do jogo, o Abel Ferreira deu uma resposta que gerou um certo incômodo entre santistas. Dá uma olhadinha e tira as suas conclusões. Posso dizer que os nossos jogadores trabalham, os nossos jogadores tentam, mas realmente hoje a bola bateu na trave, saiu, a bola bateu na cabeça de um jogador, saiu, e depois fomos fazer um golo de bola parada, não é? Que a bola acho que nem bateu em ninguém, acho que entrou direta, nem sei se bateu em alguém ou não. E depois, sinceramente, isso foi o que mais me deixou triste, foi quando nós não somos competitivos, quando nós não somos agressivos a defender, e os golos que sofremos, com todo respeito ao Santos, e eu já tive a oportunidade de ver os golos, são mais ofertas nossa do que mérito do nosso adversário, mas parabéns para o Santos, ganhou, está na luta pela sobrevivência e fez aquilo que nós não fomos capazes de fazer, que foi fazer 2 golos. Ai, Abel, ele sempre, né, dá um coice, ele sempre quer dar uma, né? Vamos ver o que o técnico do Santos respondeu a esta frase do... Eu acho, ele sempre faz isso, outra vez foi com o São Paulo. Ontem, no Mesa Redonda, o programa recebeu o técnico Marcelo Fernandes dos Santos, ele viu a resposta do Abel Ferreira e falou o seguinte. A fala dele, eu acho que
Sei, ele responde pelo que ele fala, mas assim, o Santos, a torcida do Santos é muito gigante e o Santos pode chegar em qualquer lugar e ganhar jogo. E hoje foi uma prova disso. Ganhou com mérito, sim, minha equipe. Parabéns aos jogadores e eu me preocupo é com o meu time. Com o meu time que eu me preocupo. E dou méritos para o adversário, sim, quando tem que. Quando o adversário merece a vitória, eu sou capaz de falar isso. Sabe, como eu fui capaz de falar que iríamos enfrentar um adversário duro, de um grande treinador, mas que conseguimos uma grande vitória merecidíssima. E outra coisa, no final do jogo era para ter feito 2 ou 3 gols a mais, que nós perdemos. Essa é a grande verdade. Condição de gol clara, teve o Santos. Realmente o placar foi até pouco, 2-1. Poderia ser, com todo respeito ao Palmeiras, mas no final de jogo nós poderíamos ter matado o jogo. Então aí temos a palavra dos 2 treinadores e agora a palavra está com os comentaristas. Ô, gente, o Abel ele sempre vem com esse papo, né? Coisa. Então é muito difícil você ver o Abel assumindo alguma coisa. Não, meu time jogou mal, meu time não jogou bem. É sempre, sabe, colocando no condicional, porque... Cara, o que tem você falar que o outro time foi mais eficiente? O Palmeiras jogou uma baita bola, como disse o Miller aqui no primeiro tempo. Foi muito bem, o Endrick, a gente viu as oportunidades, Endrick, o Kevin, todo mundo jogando muito bem. O Abel teve essa de mudar o esquema, como eu disse aqui, foi bem mudando o esquema. Agora, do outro lado também tem um adversário. A bola parada, Miller, até onde eu vi na regra ontem aqui, não sei se mudou agora, mas faz parte do jogo a bola parada, Claro, não é? claro. Então, assim, a bola parada faz parte do jogo e é mérito de um time de saber usar essa bola parada. Claro. E assim, se ninguém falhar no futebol, não tem gol também. Então, o Santos também teve o seu mérito de aproveitar a falha do Palmeiras e lá encaçapar 2 gols e sair com um baita resultado, porque todo mundo, inclusive eu, dava esse jogo aí como vitória do Palmeiras, Miriam. Sim, mas as duas coisas ali, o Paz, Michele, estão certas. A falha do adversário e o mérito do Santos. Exato. As duas coisas cabem. É isso. Né? Lógico que ele que tem muito orgulho, não teve a humildade de reconhecer que o Santos teve méritos na vitória. E teve, pelas chances que criou também. As duas equipes, eu falei aqui, Palmeiras e Santos, criaram chances de gol. Tanto é que as imagens são bem claras. Só que o Santos foi mais eficiente que o Palmeiras. Né? O Santos fez por onde? O segundo gol do Marcos Leonardo, a jogada foi bonita, né? Uma desviada de cabeça do próprio Marcos Leonardo, e o seu companheiro cruza para trás, ele vai conferir e bate bem e faz o segundo gol da vitória do Santos. Quer dizer, então acho que teve a falha da defesa do Palmeiras, mas também teve os méritos do time do Santos pela vitória. Muito bem. Você está acostumado a ver aqui no Gazeta Esportiva os grandes craques da temporada, certo? Os principais jogadores do ano estarão juntos no Troféu Mesa Redonda. A votação para o Oscar do futebol brasileiro está aberta. É só você acessar troféumesaredonda.com.br e dar a sua opinião lá. Quer assistir de pertinho a gravação e ainda tentar ganhar uma camisa oficial do seu time? Aí você acessa o site, você vota, você participa do concurso cultural, escolhe os destaques e no final da votação você segue todas as instruções para participar e tentar estar com a gente aqui e também tentar ganhar a camisa do seu time, tá certo? Troféu Mesa Redonda, 20 anos do Oscar do futebol brasileiro. Tá chegando. Novembro, só um mês pro troféu, gente. Estamos aí. Tem mais Santos por aqui? Tem. A Marina Buffon vai explicar como vai ser a sequência do Peixe para tentar se distanciar da zona do rebaixamento. Tá contigo, Má? Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva nesta segunda-feira. Pois é, né? A gente estava vendo aí o Marcelo Fernandes falando, ele que em 3 jogos conquistou 3 vitórias aí para o Peixe que estava lá na zona do rebaixamento e agora está respirando um pouco mais tranquilamente. Ontem lá no Mesa Redonda ele falou, né? Pés no chão, ainda não tem nada a ganho, de fato não tem nada a ganho, porque são 12 rodadas ainda pela frente no Brasileirão. 12 finais, como os santistas estão chamando aí, né? E aí, esta sequência do Santos, a gente separou, na verdade, não as 12 finais até o final do ano, a gente separou 4 jogos que vão acontecer agora no mês de outubro. Então, o Santos volta a jogar apenas no dia 19 de outubro. Hoje, dia 9, então tem 10 dias aí para trabalhar. O Santos está de folga hoje, amanhã também, depois volta a trabalhar, então, pensando nesse próximo compromisso. É contra o Red Bull Bragantino, é o mais pedreira, vamos dizer assim, em questão de tabela, classificação, porque o Red Bull Bragantino, neste momento, é o segundo colocado na tabela, né? Então, está tentando ali beliscar alguma coisinha junto com o Botafogo. A rodada 27, então, para o Santos vai acontecer no dia 19 de outubro contra o Massa Bruta, às 8 da noite, lá na Vila Belmiro. Depois, na rodada 28, a gente tem o jogo contra o Internacional lá no Beira-Rio Internacional, que está aí em 12º lugar da tabela,
mas sempre aí crescendo. Ontem venceu o Grêmio, tem que tomar muito cuidado também. Depois o Santos vai enfrentar na rodada de número 29, no dia 26 de outubro, o Coritiba que está na zona do rebaixamento, então é uma luta direta, vamos dizer ali, para o Peixe conseguir se distanciar ainda mais. Lembrando que o Vasco é o primeiro que abre a zona do rebaixamento, tem 27 pontos e o Santos tem 30. Está na 14ª posição, subiu bastante aí com o Marcelo Fernandes. E por fim, no mês de outubro ainda está indefinido, mas o último jogo é contra o Corinthians. Isso mesmo, lá na Neoquímica Arena, data ainda vai ser definida. Então, o que a gente pode fazer desse resumo de um mês de outubro do Santos? Vai ter jogo, né, esse primeiro, depois da data FIFA, contra o segundo colocado na tabela, e 3, contando um clássico, que estão na segunda parte da tabela, mas crescendo, Inter e o Corinthians, que está aí um pouquinho, né, tropeçando, mas sempre clássico é clássico, como a gente diz, né, Mi? Beleza, é uma situação aí que exige sempre atenção, não pode bobear não. São 3 confrontos diretos, se você for ver aí. Tem um jogo contra o Inter, que tem 32 pontos, tem 2 pontinhos a mais que o Santos. Aí tem um jogo contra o Curitiba, que é o último colocado, que o Santos tem que ganhar, jogo na Vila Belmiro, uma obrigação do Santos. E depois o clássico, olha lá, ó, contra o Corinthians, que tá ali também mesmo, que na mesma situação do Santos. É difícil, então, olha. assim, são 3 jogos importantíssimos. Pedreira, só pedreira. Tirando esse jogo aí contra o Red Bull Bragantino, que hoje é o vice-líder, o resto, o Santos tem que ir, meu irmão, com a faca no dente, porque vai definir a vida do Santos. Porque se perder os 3, acontece o quê? Não, é porque são 3 adversários diretos ali, então 30, 32, 31, tipo só o Coritiba, que é o último, tá lá embaixo, beleza. Agora, o Corinthians tá ali mais ou menos a mesma coisa, o Inter também, então o Santos vai ter que fazer o seu papel, porque passando por esses 3 adversários, muito dificilmente cai para a segunda divisão, Miller. Aí se livra de vez. Até porque são 3 vitórias consecutivas, né, com o Marcelo Fernandes. E todas as vezes que o time começa a ganhar assim, seguidamente, a confiança vai lá no céu, aí as coisas, né, fluem com naturalidade, né? O time do Santos, do meio campo para frente, para mim, é um time tecnicamente que não deve nada a ninguém no Campeonato Brasileiro. Agora, é claro que, jogando principalmente em casa, Red Bull Bragantino é um time forte. Só que ele joga e deixa jogar. É uma garotada, como o Santos, é garotada. Quer dizer. Então esse confronto vai ser legal. Agora, quem tiver mais eficiência vê esse jogo, com certeza. Então, de um rival para o outro, se liga no Alexandre Silvestre, que está na tela direto do Allianz Parque. Boa noite, Silver. Teve manifestação da torcida por aí? Como é que foi? Antes de mais nada, boa noite a todos, queridos amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. Só para dizer que o Abel Ferreira na coletiva frisou algumas vezes que o Santos foi mais eficaz. Nem precisou atacar tanto o Palmeiras, teve mais efetividade, foi mais eficaz e venceu o jogo. Ok, agora vamos falar dessa turbulência pela qual passa o Palmeiras, porque no futebol, principalmente aqui no Brasil, é assim. O que deu certo ontem já não serve mais hoje. Então teve protesto, como vocês viram na reportagem no início do Gazeta Esportiva, da torcida Mancha Verde nas arquibancadas da Arena de Barueri, né? Antes, durante e depois do jogo, o pessoal cobrando muito. São 2 os focos, presidente Leila e o Anderson Barros, que é o executivo de futebol. Por que as cobranças? Porque a Leila está em rota de colisão com a Mancha, porque a Leila, segundo a Mancha Verde, é mentirosa, não está investindo, está querendo mais aparecer, usar o Palmeiras do que trabalhar pelo Palmeiras e coisas do gênero. E a bronca em relação ao diretor de futebol, o Anderson Barros, é que o cara parece ser muito tímido nas contratações, desmontou o elenco e a Mancha Verde exige a demissão deste diretor executivo de futebol do Palmeiras. Mancha Verde que também publicou hoje uma nota falando disso, dizendo que vai continuar protestando nos jogos, apoia o time e o Abel Ferreira nos 90 minutos. Mas antes e depois das 12 partidas que restam até o término da temporada, a Mancha Verde vai continuar pressionando a presidente Leila e o diretor de futebol. Aqui na fachada do clube, na sede social na Rua Palestra Itália, os muros amanheceram pichados ali em cima. Ó, mostra pra gente, por favor, meu querido homem de pedra, Osmar de Menezes, ali ó, pertinho do número 214, o pessoal pichou palavras contrárias a Leila, ao Anderson. Prontamente, como de hábito, os funcionários do clube já repintaram. Aliás, isso aqui, viu, Michele, é uma espécie de lousa, já é verde e vira e mexe, a cada crisezinha, uma galera aparece, né, na surdina,
picha e logo na sequência os funcionários do Palmeiras vêm e apagam. Virou uma grande lousa a fachada não é nem do Allianz Parque, é da sede social do Palmeiras, porque o Allianz Parque está acoplado a essa área logo aqui ao lado, Michele. Agora, o que não dá para apagar é o que disse ontem Abel Ferreira a respeito desse alto, desse baixo, desse vai e vem do futebol, e o português desabafou. Eu às vezes questiono, sim, tem torcedores que amam o Palmeiras, mas tem outros que só amam ganhar. E eu desde o primeiro dia que cheguei aqui, disse que não ia prometer nada, e mesmo assim, ao dia de hoje, parece que o que foi feito não chega, ao dia de hoje, há 15 dias atrás, ao dia de hoje, porque é tudo feito em cima, parece que o que foi feito não chega, que somos todos uma porcaria, não é? E depois cada um de nós dentro tem que fazer a própria reflexão. É isto que eu quero para mim ou não? É isto que me interessa? São bom bater nas costas quando eu ganhar, ou vão perceber todo o esforço que nós fizemos, como ainda hoje os nossos jogadores fizeram na primeira parte, e todo o esforço que fizeram contra o Boca na segunda parte que não deu. Se nós percebermos e soubermos lidar com isto, vai ser muito mais fácil, porque eu já disse que o Palmeiras tem presente e tem futuro. E também disse que nós não vamos ganhar sempre. O problema é que nós não estamos preparados para... Quando nos criam as expectativas, não é? Nós ano passado ganhámos 3 e este ano íamos ser campeões da Libertadores outra vez. Mas espera aí, o Palmeiras não ganhou a seguir 22 anos a segunda, a seguir ganhou outra vez, que também é preciso felicidade, e teve 2 vezes na final. Quer dizer, o Palmeiras acho que teve na sua história 7 vezes nas meias finais. Das 7, 4 foi com este elenco. E mesmo assim, hoje, à data de hoje, somos todos... Eu devia usar a palavra à português, mas não posso usar, não é? Hoje ninguém presta. Hoje no Palmeiras ninguém presta. Não, mas pera um pouquinho. Eu não sei se eu tô muito atrapalhada, não tô vendo as notícias. Ninguém está reclamando do elenco do Palmeiras, a torcida não está reclamando do elenco do Palmeiras, a torcida não está criticando ou xingando o Abel. Abel, você não viveu isso ainda. Aliás, nem sei se você tem estrutura para aguentar isso aí, porque... Eles não estão brigando, reclamando dos jogadores nem do técnico, perfeito, certo? Perfeito. A bronca da torcida é com a diretoria do Palmeiras? Sim. Será que o Abel, a hora que a bronca sobrar pra ele, aí que ele vai espanar, aí que ele vai ficar doido, porque a pressão... Não vai sobrar não, viu, Michele? Até porque não, o Abel, gosta dele. ama ele. A torcida tem ele como o maior técnico da história do Palmeiras. Ele é super respeitado. O Silvestre que ama também o Abel Ferreira, acabou de dizer ali que o protesto é contra a presidente Leila, contra o Anderson Barros. Mas ninguém fala que o Rony é ruim. Ninguém fala que o Everton é ruim. E aí, Silvestre, aparece aí também pra falar. Não, mas a torcida tá apoiando o elenco, tá apoiando o então Abel. Ele tá falando porque, e eu entendo a torcida quer reforços e tá certa a torcida, porque saíram muitas peças importantes. Danilo saiu, não entrou ninguém. O Scarpa saiu, não entrou ninguém. O Dudu machucou, não tinha peça de reposição. Aí o Abel tem que improvisar. Enfim, o Palmeiras precisava ter contratado jogadores, precisava ter contratado atletas para essa temporada agora e a diretoria não fez. É isso que a torcida tá cobrando. E com razão. E com razão. E outra coisa, Abel, não sei se você sabe ou não, mas eu acho que você sabe, você faz um personagem aí, você já disse isso, que na coletiva ele faz um personagem, né? E tá tudo certo, quer fazer, tá tranquilo. Agora, a torcida, ela é passional, é assim mesmo. Não ganhou, a torcida vai encher o saco. Ganhou, a torcida acha que tá tudo bom. Isso é desde a época do Miller, desde a época do Zico, desde a época de antes. É e vai futebol, continuar né, assim, gente? não é isso, Miller? Fala, mestre. É isso. Não, mas, Michele, mas isso não vai mudar. A Não glória vai. e a derrota, elas sempre vão caminhar juntas. É uma lei da bola que é imutável, né? Agora, é claro, como você falou, não é porque a fase do Palmeiras não tá boa que nenhum jogador presta. Não, e ninguém tá falando que não presta. Exatamente, ninguém falou isso, como você falou. Como você disse, a torcida não tá falando isso. A torcida tá com bronca com a presidente. Isso é fato. Isso tá. Entendeu? E a torcida tá com bronca com os resultados. Quando um time perde um clássico, tudo isso que ele falou e tudo que tá com as pichações do muro é reflexo da derrota do clássico. Potencializa. E da desclassificação da Libertadores. A torcida, o torcedor sempre vai ter essa cobrança. Até porque, Michele, nós estamos falando de um dos elencos mais caros da sua América, não é do Brasil, que é o elenco do Palmeiras. Então, todo essa joia, todo esse ouro de qualidade que o Palmeiras tem no seu elenco, a cobrança é de acordo com a capacidade do jogador. A torcida, sim ou não, a torcida tem razão de estar irritada com essa diretoria? Sim.
Em relação às contratações. Sim, né? Em Sim, relação às claro, contratações, claro. sim. Tá Michele, faltando contratação. Independente do sucesso, o Fluminense provavelmente, para mim, vai ser campeão da Libertadores. Ah, tomara. Isso não significa que não tem que reforçar no que vem. É claro. Claro que tem que reforçar. Tem jogadores que vão ser campeões lá, que vão ser campeão, vão procurar outro clube, não vai ter espaço mais ali. O Michel Araújo, ele é um bom jogador. O Diniz chegou pro presidente de São Paulo e disse assim, olha, contrata o Michel Araújo, ele é um bom jogador, mas aqui ele não vai ter espaço. O Flamengo está muito perto de anunciar oficialmente a contratação técnico Tite. Esse final de semana eu até vi notícia. Tite é o técnico do Flamengo. Tite é o técnico do Flamengo. A alta cúpula rubro-negra se reuniu hoje com os representantes do treinador, acertaram os detalhes finais do acordo. O vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, o Marcos Braz é aquele que se meteu na briga, não é? Mesmo. Já trata o assunto como resolvido. Disse para a Globo que espera o treinador amanhã para começar os trabalhos. Então vamos aguardar aí Tite chegando ao Flamengo e aí a gente... por que já não anunciaram isso? E aí, Michel... Por que fica essa enrolação? O que o Tite está enrolando? Eu concordo com você. Agora, são duas coisas aí, né? Primeiro que o Flamengo fechando com o Tite. Assim, vai ser difícil agora encarar esse Flamengo, hein? Porque o Tite, na minha visão, é um baita treinador. É o melhor treinador brasileiro que vai ter aqui no Campeonato Brasileiro agora, no nosso futebol. Superando o Dorival Júnior, na minha opinião. Sabe muito. Esse elenco do Flamengo pode muito. Então, assim, o Tite agora com o Flamengo vai ser difícil de encarar esse time do Flamengo. Agora, o Tite vai ter que explicar também aí. Vamos ver como é que vai ser a coletiva lá. Porque ele falou que não ia assumir ninguém, que podia chamar ele de mentiroso. Eu quero ver como é que ele vai lidar com essa situação. Sabe quem sabe muito? Quem sabe muito é o Miller. Esse sabe. Que tá falando disso, ó. Tá falando que o Tite ia ser técnico do Flamengo faz um tempão, não é isso, jogador? Sim, Michele, é porque um colega meu, que mora no Rio, ele é muito ligado ao Flamengo. Naquele dia lá, que eu entrei no link, né, do Morumbi com o Silvestre, eu estava indo para o Morumbi, no carro, né, ele me liga e disse assim, Emílio, o Tite já disse sim pro Flamengo. Inclusive, esta noite eles vão jantar juntos, o Landim e o Marcos Braz. Você vê que eu nem falei isso aqui. Não falou. Porque, poxa, pra quê? Não sou paparazzi, pô, pelo amor de Deus. Sou comentarista de bola. Quer dizer, então, ele já tinha falado que o Tite tinha dito sim. Aí que foi aquele tiro no pé do Duílio, né? Que o Duílio manda embora o Vanderlei para contratar o Tite. Ai. Só que quando ele consulta o staff do Tite, eles falaram, o Tite já acertou com o Flamengo e ele não vota com a palavra dele. E por todo aquele somatório que eu já falei aqui, já comentei, ô Paz, o Flamengo é uma estrutura financeira e física de jogador de qualidade, é muito grande, Michele. Ele mora no Rio, o Tite, já desde 2016. A família toda gosta, ama o Rio, mora na Barra ali. Quer dizer, vão unir o útil ao agradável. E outra, vai ser o treinador mais bem pago do Brasil, ou da Sul-América, quer dizer. Então, acho que as condições para o Tite trabalhar, o tal do projeto, Michele, planejamento, o Flamengo tem de sobra. E isso alegrou o Tite. Agora, esses detalhes de contrato, a comissão técnica, o bicho, né, a premiação por títulos. Desempenho, exatamente. tudo mais. O Tite queria um contrato de tempo maior. Há quantos anos será que ele queria? De quase 3 anos. Mas só que como o Landim vai sair em final de 24, e você sabe que todo presidente faz isso. Ah, é só um ano o contrato dele? Não, só o Duílio que não, até né? 1 ano e 3 meses, até dezembro de 24. 1 ano e 3 meses. Isso. Ele queria mais tempo. Então o Gilmar Veloz, que é um Nossa, grande e o Corinthians está com o empresário. Mano quantos anos? 7 anos. Agora o Duílio fechou com o Mano além do período Além dele do do período Rio. dele e do próximo. O Gilmar Veloz convenceu o Tite a aceitar esse 1 ano e 3 meses até dezembro. Até porque, Michele, no ano que vem, de todos os campeonatos que o Flamengo disputar, o Flamengo junto com o Palmeiras, Atlético Mineiro, Fluminense, é o favorito. A gente sabe disso. Então, acho que por todo esse somatório de coisas, o Tite, para mim, está certo. Ele ia acertar com o Flamengo e ele vai ser muito feliz lá. Bora, meu povo, que tem São Paulo por aqui também. Quem informa e dá o show sobre o Tricolor é esse profissional que está ao meu lado, José Paz. E aí, José Paz, as notícias do Tricolor. Falando um pouquinho do Caleri, né? O Dorival Júnior hoje ele participou lá do Seleção Sport TV, lá do Plim Plim. Diz que o Caleri vai passar por exames na Argentina. Pra ver aí quando que opera, quando que não opera. Essa questão já deu muito bafafá, né, Miller? O Caleri ele tem um problema no tornozelo direito aí desde o finalzinho da fase de grupos do Campeonato Paulista. Veio com esse problema, conseguiu jogar bem
na Copa do Brasil, ajudar o São Paulo a ser campeão. E ele, Caleri, quer parar para poder operar, para voltar e fazer uma pré-temporada digna já a partir de janeiro de 2024. E o Dorival quer dar uma segurada, né, para atingir aquela pontuação aí de 44, 45 pontos para o São Paulo escapar de vez de um possível rebaixamento para a Série B, o que não vai acontecer. E aí sim, então, o Caleri operaria. Então vamos aguardar, a partir desses exames aí que o Caleri vai fazer, para saber o que acontece com o jogador argentino, quando que ele opera, quando que ele não opera, até pra gente passar essa novela aí de uma vez, né, Michel? Que ninguém aguenta mais, o Caleri não aguenta, o Dorival, o Miller não aguenta, ninguém aguenta, Miller, mais isso aí. Michele, tudo isso é feito do título da Copa do Brasil. Eita, o celular tá até respondendo. O que acontece? Dificilmente um departamento médico, como é o do São Paulo, aceitava, né, em outra ocasião, o Caleri para a Argentina consultar com o médico que é amigo dele, que é de confiança, aquela coisa toda, entendeu? Como foi campeão da Copa do Brasil, o Caleri está em grande fase, ele foi consultar com o seu médico de confiança em Buenos Aires. Agora, é claro que a cirurgia de tornozelo é muito complicada. É Você já mesmo? fez? Você fez? Não, nunca fiz nenhuma cirurgia, mas Pior que de joelho? é pior. O Marco Van Basten, grandíssimo atacante do mundo, ele operou com um médico de confiança na França e parou de jogar. Bom, Alexandre Silvestre, vem pra tela, novo contato contigo. O que mais você tem pra gente, hein, Silvestre? Você não acha que o Abel tá exagerando um pouquinho? Porque a bronca da torcida não é com ele, com o elenco. A bronca da torcida, né, é com a diretoria. Não, a bronca da torcida organizada é diretamente Leila e o diretor executivo Anderson. Ponto. Mas tem alguns palmeirenses, sim, reclamando de alguns jogadores que, na opinião dessa parte da torcida, já estão ultrapassados. O próprio Abel, muito teimoso. Então, as críticas, elas vêm por outros caminhos também. Mas o grosso do protesto é em relação a presidente e a direção do Palmeiras, Michele. O Abel ontem falou em X9. Revelou que tem alguém lá dentro da academia vazando informações preciosas, não só de escalação, mas também de possibilidades de reforços, de contratação. Então, a harmonia foi quebrada, segundo o Abel Ferreira. E dentro desse processo todo, uma das principais reclamações: o Palmeiras não se reforçou e desmontou o elenco nesta temporada. Um dos motivos, o Abel também revelou ontem. Vamos ouvi-lo? Se vocês prestarem atenção, desde quando nós chegámos, como é que era o plantel e como é que é, quando você prestar atenção como começou este ano a época, se nós olharmos, saiu o Jorge, saiu o Kusevic, saiu o Wesley, saiu o Danilo, saiu o Scarpa, saiu o Mariantiel e falta-me aqui outro, saiu o Verón, saiu o Tabata e saiu o Lopes, o Navarro, não é? Alguns deles saíram porque não aguentaram a pressão de jogar aqui. Vieram, professor, eu não quero jogar mais aqui neste clube, não quero jogar mais. E quando um jogador te vem falar porque não quer jogar mais no clube, eu tenho que entender. Eu estou a ter a minha família ameaçada, e quando isso acontece e os jogadores vêm falar comigo, eu tenho que entender isso, não é? Porque o futebol não é isso, e quando estes jogadores te vêm falar nisso, nós temos que fazer coisas que às vezes vocês não entendem, mas quando o jogador diz, eu não quero jogar mais neste clube, eu sinto-me ameaçado e sinto a minha família ameaçada. Então, pediram para sair e saíram. Fizemos a reposição, não é? O Kevin, um jogador que tem vindo aos pouquinhos a ganhar espaço, fez hoje, na minha opinião, uma primeira parte muito boa. É isso que nós queremos, jogadores que nos dá o Dudu, jogadores que nos deem desequilíbrios, e aos poucos eu vou dizendo, quando eu sentir que os jogadores estão preparados, eles vão entrar e vão jogar, como é o Hendrick, como é o Fabinho, como é o Jonathan. Mas jogar com esta camisa, com esta camiseta, tem muito peso e muita responsabilidade. Então, teve jogador que saiu porque quis, o Scarpa. Teve jogador que saiu porque o Abel não queria mais, Patrick de Paula. Teve jogador que saiu por um consenso, clube, jogador, bom negócio para ambas as partes. E teve jogador, segundo o Abel, que saiu porque não aguentou a pressão. E isso não é exclusividade do Palmeiras, tem muita ameaça em rede social, não só para jogadores do Palmeiras, como do São Paulo, do Corinthians, como para jornalistas. É isso aí, Michele.
Valeu, Silveira. Aliás, lembra que o diretor, que o William saiu do Corinthians também por causa disso, por causa dessa pressão, dessa ameaça, inclusive a família dele, né? Pois é, isso aí a gente condena demais aqui no Gazeta Esportiva. E acho justo mesmo ir embora. Claro, Eu não claro. quero ficar, mas não quero isso pra minha vida, não. Agora, que existe um erro de planejamento, na minha opinião, por parte da diretoria, do Abel, de quem quer que seja, isso existiu, porque, vamos apostar na base. Acho legal apostar na base. O Palmeiras hoje tem a melhor base do Brasil, mas em dado momento dos campeonatos, Miller, você precisa de um cara casca grossa. Você perde um jogador de um calibre do Danilo, do Gustavo Scarpa, e você não repõe a altura, é óbvio que isso enfraquece o seu elenco. É óbvio, isso aí não precisa ser nenhum gênio da lâmpada para saber. Foi lá e contratou o Arthur. O Arthur é um grande jogador, bom jogador, mas em que dado momento o próprio Abel começou a escalar ele numa posição em que ele não surtia efeito. Não é a dele. Então, assim, o Abel ele pode ser criticado, gente, não tem problema nenhum. Você não vai ser menos palmeirense, você que está me assistindo. Se você criticar o Abel, tá tudo bem. Tá tranquilo, ele vai continuar sendo o maior técnico da história do Palmeiras. Agora, a gente tem que analisar as situações. A diretoria errou sim no planejamento para essa temporada, errou muito em não contratar, em não repor em peças que foram perdidas, e isso está se refletindo agora, Milha. Sem dúvida nenhuma. Michel, sabe o que acontece? O Palmeiras tem um elenco, como eu disse, de muita qualidade. O Arthur, ele chegou bem no Palmeiras, de um tempo para cá ele caiu de produção, com o time. E é um bom jogador, tem muita qualidade, né? Ontem eu falei no Mesa o seguinte, você colocar os jovens jogadores, eu sou de acordo sim, até porque esse Kelvin, né, em especial o Guilherme, são grandes jogadores que são o futuro do Palmeiras, né? E o Abel conhece, né, porque está no dia a dia com esses jogadores. E principalmente agora, que daqui a pouco vai começar o Campeonato Paulista, Michele, tem que utilizar essa garotada, até porque o Palmeiras vai encavalar competições, você sabe muito bem que não dá para você jogar com um time só. Então, acho que o Abel ali acerta em colocar a garotada. Mas, claro, em jogos assim grandes, como a gente costuma dizer, tem que priorizar os jogadores mais experientes. O elenco sempre ele gosta de trabalhar com elenco curto. Eu não gosto. Eu acho que o elenco tá muito curto agora do Palmeiras. Uma coisa, curtíssima a outra. Tá curtíssimo. Tá faltando o peco do Por força da circunstância, da situação, ele foi obrigado a botar molecada, que ele não queria. Ele não gosta, né, de botar. Diferente do Lucha nesse ponto, né? Curto é uma coisa, agora você perde uma peça ou outra, começa a ficar muito curto. Você perdeu o Dudu. E aí? Acho que a principal perda foi o Scarpa. Fechamos o Giro de Repórteres com o Thiago Salazar. O Corinthians tem uma sequência longa, sem jogos agora, Salazar. E os planos do Mano para isso, hein? Dá para acertar essa equipe, né? Bom, segundo o Mano Menezes, dá para fazer alguns ajustes sim, né? Alguns já foram feitos, segundo o próprio Mano Menezes, e acho que foram perceptíveis, né? Agora o Mano quer trabalhar coisas mais específicas, que precisam de mais tempo. O elenco jogou sábado à noite contra o Flamengo, folgou no domingo, está de folga hoje, segunda-feira, e se reapresenta amanhã, terça-feira, no CT Joaquim Grava. De terça até o próximo desafio contra o Fluminense no Maracanã, serão 10 dias, Michele. O Corinthians pega o Fluminense dia 19 no Maracanã. E o que o Mano Menezes pretende trabalhar até lá? Ele deu um aperitivo, deu uma dica pra gente. Vamos ouvir. Eu acho que a gente sofre um pouco em retomadas. Quando a bola vai e volta, a gente perde um pouquinho o posicionamento de ganhar a segunda bola. Seja da parte ofensiva, seja da parte defensiva. A equipe precisa percorrer essas distâncias mais rápidas e fazer as leituras das trajetórias. A gente vai fazer muito trabalho sobre isso. Isso é possível. Existe uma exigência de mudança de ritmo nesses fundamentos, né? Você não pode sempre estar correndo na mesma pegada, porque exige questões de mudança. Isso é uma conscientização que treinamentos todos os dias faz você ganhar uma condição melhor para isso. Então vamos trabalhar todos os aspectos. Acho que a equipe precisa desse trabalho e os jogadores estão sedentos dessas informações de como você se comporta nesse caso ou nos outros casos. Acho que isso chama padronização e é o que nós vamos dar para a equipe. Bom, que o Corinthians precisa de ajustes, ninguém duvida, né? São 12 jogos de agora até o final do Campeonato Brasileiro. O Corinthians está só a 4 pontos acima da zona do rebaixamento. E é o seguinte,
Durante o jogo contra o Flamengo, saíram do jogo por necessidade o Renato Augusto, o Bruno Mendes e também o Moscardo. O Moscardo aparentemente só câimbras. Renato Augusto e Bruno Mendes, probleminha na panturrilha. Aparentemente não é lesão, só um desconforto. Tanto que o Bruno Mendes foi convocado para a seleção do Uruguai para essa data FIFA, Michele. É isso aí. É recuperar os caras agora, dar o padrão que o Mano Menezes quer e vamos ver se o Corinthians, enfim, consegue embalar nessa reta final de 2023, Mi. Valeu, Salazar. Jogador, você sempre fala, 10 dias é bom, não é? Poxa, com certeza. Principalmente agora, porque ele está chegando agora. Quando ele fala de compactação, né, a compactação é simples, né? Se você adianta a equipe, a segunda bola vai ser disputada. Agora, se tem um chutão, a equipe fica aqui, o ataque morre de fome, e o adversário pega a segunda bola, aí você é contra-atacado. Então, esse balanço que ele está falando, que nesses 10 dias ele vai ajustar, tentar ajustar na equipe do Corinthians, que não é difícil. Isso é questão de posicionamento, ou seja, a tal da aproximação. Tanto no chutão quanto na parte defensiva. E aí, Zé? Eu acho que o Mano, ele já deu a letra, né? Ele vai tentar simplificar ao máximo nesse início de trabalho dele, até porque se ele complicar a coisa... Não tem outro caminho. Exato. É o que o Marcelo Fernandes está fazendo no Santos, gente. E tá fazendo bem. Exato. Simplificar, arrozinho com feijão, como diria o Osmar Garrafa, que o senhor citou aqui recentemente. Bota um oréganozinho ali, um negocinho só pra dar, né? Mas um detalhe, o ataque do Santos é melhor e mais experiente que o do Corinthians. Exato. Não, isso com certeza, com certeza. Agora, o que eu quero dizer é assim, tem que simplificar nesse início, porque o Corinthians está lá na parte de baixo da tabela. Então, simplificando para sair desse momento ruim, sair lá de baixo, conseguir respirar e aí sim o Mano Menezes, aos pouquinhos, vai colocando aquilo que ele entende que seja a prioridade, né, no Corinthians. Aos poucos. No início, é meio trabalho de bombeiro. Precisa acertar todo o time, porque o time tá uma Exato. bagunça. A prioridade do Corinthians, Michele, na minha opinião, que eu vejo, né? Tirando o Cássio, tá todo mundo Sim, exatamente. atrapalhado. É a dinâmica da saída de bola. É muito lenta. Tá. Você não precisa trocar de 50 passes para chegar no gol. Às vezes você troca 4 e chega no gol. Agora, depende da direção que vai a bola. Oh, meu Deus, como entende de bola, meu Deus. Resultado da enquete, o Corinthians deve se preocupar com a zona do rebaixamento no Brasileirão? A maioria respondeu que sim. 80% dos votos, senhor. Acabou, meu povo. Gazeta Esportiva volta amanhã. Tchau, Miller. Tchau, José Paz. Na sequência, vocês ficam com o Jornal da Gazeta. Beijo, beijo.